Hoje eu quero compartilhar com vocês como eu aprendi inglês, qual foi o processo. Cometi muitos erros aprendendo inglês. Quero compartilhar com vocês como eu aprendi e o que eu faria se eu tivesse que aprender tudo de novo. Depois dessa vinheta, simbora! Então, pessoal, eu estou aqui nessa vizinhança. Uma vizinhança muito tranquila aqui. Então, estou aqui caminhando. Como eu trabalho em casa, então, nossa, eu preciso de dar uma caminhada de vez em quando. Não posso estar só em casa, sentado, em frente do computador, sabe? Horas e horas. É por isso que o pessoal aqui acaba tendo tantas doenças, sabe? Diabetes, doenças desse tipo, né? Diabetes, obesidade. E o pessoal fica em casa muito tempo sentado. A maior parte não gosta de ir para academia. Então, nossa, trabalhar em casa é uma bênção, mas também pode ser uma maldição, porque você fica muito tempo sentado, sabe? Você tem que esticar as pernas, então tem que esticar. Então, resolvi gravar esse vídeo aí para compartilhar a minha experiência, como eu aprendi inglês, porque tem muita gente que vem para os Estados Unidos não sabem falar a língua. Tem outros que querem vir para os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas também tem outros países, né? Todos os países que falam inglês. Muita gente quer vir, mas eles ficam com receio, né? De, nossa, é de ir para esse país, eu não falo a língua. Então hoje eu quero compartilhar os desafios que eu tive para aprender essa língua, para aprender inglês. O meu inglês não era tão bom assim, era um inglês muito básico, sabe? Tive a oportunidade para ir para a escola de inglês, um instituto de língua. Era mais Cambridge, British English, o inglês mais britânico. É Moçambique, né? Quando estava em Moçambique, vivi lá por um tempo, né? Aprendi inglês lá nessa escola. Que é uma escola boa, uma escola legal, muita gente lá. Você aprende o básico, né? Então, eu fui um dos melhores alunos na turma. E antes de eu vir para cá, eu pensava que eu já falava inglês, né? Pensava que, nossa, eu era fera demais, falava inglês e tudo. Mas depois, quando eu cheguei nos Estados Unidos, caracas, mano, a ficha caiu. Eu entendi que eu não falo porra nenhuma, mano. Não falo nada, não falava nada de inglês. Tive uma bolsa para vir para aqui, para a escola, né? Um dos requisitos que é mesmo necessário quando você vem para os Estados Unidos, para uma escola ou não, uma universidade, você tem que provar a proficiência do inglês. Você tem que provar que você fala inglês, cara. Então tem um exame chamado TOEFL, que você faz esse exame na embaixada americana. Então eu fiz o exame, né? Leva por aí umas 4 horas de tempo para fazer esse exame. É um exame muito difícil, cara. Muito difícil. Eu tava quase para reprovar, mas nossa, foi um milagre de Deus que eu passei, né? Porque teve muita gente que reprovou esse exame. Exame TOEFL. Todos aqueles que vieram para os Estados Unidos para fazer a universidade sabem do que eu estou falando. É um exame TOEFL que se inglês não é a sua primeira língua, não é a sua língua materna, você tem que fazer esse exame. Então eu fiz o exame, fui aprovado, vim para os Estados Unidos, para a universidade. Mas quando eu cheguei na escola, gente, passei mal porque eu estava estudando com os gringos, né? Os gringos é muito rápido a ler, escrever, sabe? Fazer matéria na escola. Nossa, eu estava mais acostumado com a minha língua, né? Português, né? Língua portuguesa, eu sempre escrevia, fazia trabalhos da escola e tudo mais. Mas eu não estava mesmo acostumado a inglês, fazer trabalhos, escrever, sabe? Defender. Nossa, foi um desafio que eu não imaginava. Uma coisa é você ir para a escola sabendo falar a língua e você entende toda a matéria tranquilamente. Outra coisa é você primeiro querer entender a língua inglesa e depois, aí quando você entende inglês, você vai entender a matéria. Então, como o inglês não era a minha primeira língua, não é, né? A minha primeira língua. Na escola tive muita dificuldade, porque eu primeiro tinha que entender em inglês e depois aí que eu tinha que entender a matéria.
Então levava muito tempo, mano. Meu cérebro tava lutando, mano. Lutando para poder entender a matéria, porque eu tinha dificuldade com a língua, né? Então eu estudei com muitos gringos, muitas pessoas de fora. Uma das coisas aqui nos Estados Unidos é a escola é muito legal, mano. O currículo, o ensino é muito legal. Os professores são muito tranquilos. Quando você não entende a matéria, eles são pacientes, gastam tempo com você, para você entender, processar, entender a matéria. Eles querem o teu sucesso. Por isso que eu acho que nos Estados Unidos é um dos melhores países para você vir estudar, porque até o certificado americano vale muito mais, tem muito mais peso, né? Então, eu tive bons professores que gastaram muito tempo comigo, né? Para poder me ensinar, e eles sabiam que eu não era muito proficiente. E então, por isso eu fiquei com aquela coisa, nossa, eu tenho que aprender essa língua, porque os meus colegas gringos, eles faziam a matéria bem rápido, mano. Eu me recordo que sempre que eu tive um vestibular ou um estudo em grupo, eu tive que fazer um trabalho em grupo, os meus amigos, os meus colegas faziam bem mais rápido, eles escreviam bem rápidos, eles liam muito rápido, e eles faziam aquilo. Eu tava com passo de tartaruga, sabe? Tartaruga, mano, porque a língua não era minha, mano. Passei mal, meu Deus, que vergonha, mano. Passei muito mal. Por isso eu disse, não, eu vou estudar essa língua. Eu pensava que eu falava, né? Porque eu aprendi a falar how are you, I'm good. Falava o básico, né? Eu tinha uma conversa normal. Podia ter uma conversa normal. Muito normal. Mas quando eu vim para cá, na universidade, mano, aquele é outro nível do inglês. É outro nível do inglês. Não há como comparar, porque é um inglês mais profissional. Você tem que ler livros, mano. Sabe, por semana eu tive que ler dois livros. Eu tinha que ler e fazer um resumo e defender o livro em inglês, tudo. Não há como você não ser bom em inglês estando aqui na universidade ou numa escola, sabe? Então, eu aprendi que para você melhorar nessa língua inglesa é ler, cara. Primeiramente é ler. É ler. Você tem que ler muito, você tem que ter vontade de ler, sabe? E você tem que ler em voz alta, porque quando você lê, o teu cérebro vai pegando as palavras, sabe? As palavras novas que você não sabe, o teu cérebro vai assimilando essas palavras na medida que você vai lendo. Primeiro você tem que começar com calma, né? Com muita calma. Mas depois, na medida que você vai lendo, o teu cérebro vai assimilando as palavras e você vai pegar o costume, sabe? É ler com muita calma. Então eu vou comentar com vocês, entendeu? Os 3 erros que eu fiz e o que eu faria diferente. Primeiro, eu gastei muito tempo com a galera que fala português, com os brasileiros, com os portugueses, com os moçambicanos, sabe? Porque é a minha área de conforto, né? A minha zona de conforto. Eu ficava simplesmente com eles e eu não tive chance de praticar, de falar, sabe? E aquilo levou-me muito tempo para melhorar o meu inglês. Levou muito tempo. Depois, outro erro é medo de errar. Nossa, quando você está aprendendo uma língua, você tem que errar, porque quando você erra, é aí que você vai aprendendo. Você já viu um bebê quando está aprendendo a andar, está aprendendo a caminhar? Leva muito tempo, cai várias vezes, mas sempre há aquela persistência. Por isso que acaba caminhando, né? Aprendendo. Então a gente tem que ser como uma criança, mano. Não podemos complicar muito as coisas. Temos que ser simples, entende? Você tem que errar, porque quando você erra é aí onde você vai aprender. Eu tinha muito medo de errar, tinha muito medo de falar errado, tinha muito medo de, sabe, eu queria já impressionar, eu queria mostrar, eu sei. Nossa, levou-me muito tempo para ter um inglês proficiente por causa disso. Depois, eu queria falar sem sotaque, eu queria soar como um americano. Mano, quando você está aprendendo uma língua, não se importa com sotaque, mano. Porque sotaque você sempre vai ter. Por mais que você fale bom inglês, por mais que você fale um inglês muito lindo, gramaticalmente lindo, mas o sotaque você sempre vai ter. Não há como escapar disso.
Eu queria escapar do meu sotaque. Não, eu quero falar como os americanos. Cara, aprenda a sua língua, seja simples. Não tem nada de errado. Você não nasceu aqui. Não tem problema se você é português, falar inglês e soar como um português ou um africano. Não tem nada de errado com isso. Mas eu estava sempre com vergonha. Não, eles vão saber que eu sou de fora, que eu não sou americano. Então eu queria impressionar. E aquilo demorou bastante a minha eficiência na língua, sabe? É uma loucura. É uma loucura. E depois, outro erro que eu cometi aprendendo inglês foi de não ler muito livro. Você tem que ler livro. Quando você está aprendendo uma língua, até mesmo a língua portuguesa, mano. Se você não lê, você fica debilitado na língua. Você não consegue articular bem, você não consegue usar palavras lindas, você não consegue formar uma frase gramaticamente certo, sabe por quê? Porque você não lê, mano. Eu não tinha esse hábito de ler. Eu era muito preguiçoso para ler, eu não tinha hábito de ler. Mas eu aprendi com o meu amigo coreano, né? A gente foi junto para a escola, ele disse, olha, você tem que ler livro. Para você ser inteligente, ser smart, você tem que ler livro. Ainda mais para ser eficiente na língua inglesa, você tem que ler muito livro. E aí eu não gostava de ler nada. Nossa, para ler só uma página, nossa, era como se fosse um castigo para mim. Mas eu comecei a ser persistente, sabe, na leitura. Comprava muitos livros, começava a ler. Outro segredo é você ler out loud, você ler com voz alta. Você tem que ir com muita calma, muito lento. Você vai lendo, você vai articulando aquelas palavras em inglês, porque inglês é muito difícil. Inglês não é difícil, mas o que é difícil na língua inglesa é a pronúncia. Sabe, essas palavras heard, word. Eu me lembro que eu ficava no espelho, ficava 3 ou 4 horas praticando só uma palavra só. Não, uma não, mas 3 palavras. Heard, worthy. Sabe, todas as palavras que você tem que dobrar a língua, eu sempre praticava, mano. Praticava aquilo continuamente, repetidamente, até eu ter aquela proficiência, porque em inglês o que é mais difícil é a pronúncia, é como você pronunciar a palavra. Então eu ficava aí horas e horas praticando. Heard, worthy. Eu tava, nossa, como um maluco, mano, praticando inglês, sabe? Então, e depois eu também tive oportunidades de trabalho, né? Trabalhei como salesman e nessa empresa, no Best Buy, né? Eu era um salesman, eu era responsável para vender todo o sistema de som, né? A gente tinha um sistema de som premium na empresa, então eu tinha que ir lá vender. Eu tive que convencer as pessoas para comprar esse material de som e tive que praticar o meu inglês, mano. Porque se você não pratica, você não vai melhorar. Se você só fica com a galera brasileira, a galera que fala português, você não vai melhorar. Você vai aprender novas palavras, praticando, lendo. Quando você lê, você vê muitos verbos diferentes, você vê palavras novas e você vai se associando com aquilo. O cérebro fica acostumado. Você tem que ler com voz alta para acostumar. O teu cérebro vai acostumando. O som do inglês, a articulação do inglês, o sotaque do inglês, sabe? Você tem que ler com voz alta. Então, eu aprendi bastante, pratiquei muito nesse trabalho como salesman. Fiquei lá por 2 anos. No início foi muito difícil, mas depois de um ano, nossa, eu estava bem confortável, mano. Eu já falava aqueles nomes complicados, sabe? Em inglês, tudo, praticava, sabe? O segredo é praticar. Sabe, uma criança não complica nada na mente. Ela tá tranquila, mano. Tranquila. Tem que ser assim, tem que ser simples. Não fica aí com aquela coisa, não, eu tenho que aprender a gramática mais usada, a gramática mais linda, que é para impressionar. Não. Aprenda o básico, aprenda como articular as palavras, aprenda como... Como eu falo isso em português? Nossa, às vezes eu penso mais em inglês que em português agora, olha. A entoação, não sei se está certo. Se isso é uma palavra, bota aí no comentário, eu não sei se está certo. Mas aprenda a entoar. Entoar? Jesus, o que eu estou falando? A entoação, né? A entonação. Acho que é entonação.
a entonação da língua tem que ser proficiente, tem que ser boa. Mas isso só vem praticando, lendo, falando com as pessoas. Você não vai fazer isso sozinho, né? Então, inglês é muito importante, cara. Inglês é muito importante porque é a primeira língua falada em todo mundo, sabe? E eu já perdi muitas oportunidades porque eu não falava bem inglês. Oportunidades de trabalho, bons trabalhos, cara. Trabalhos que pagam bem. Eu perdi. Agora é que eu já estou aprendendo francês, já estou aprendendo espanhol. Espanhol é até muito semelhante com português, né? Espanhol não é tão difícil. Não é difícil nada, é português mal falado. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso, que espanhol é um português mal falado, mano. Aquilo é português, mano. É um português mal falado, né? Eu acho que é isso aí, cara. É um português mal falado. Eu não sei quem inventou espanhol, mano. Um português mal falado. Mas eu falo, quando eu falo, eu tento comunicar, eles me entendem. Eu estou praticando francês, porque francês é muito difícil. Tem uns verbos muito diferentes. Mas, enfim, né? E outra coisa, ver muitos filmes. Você pode assistir filme e tirar toda a legenda. Você não pode assistir filme dublado, sabe? Eu me lembro de uma série Keeping Up with the Kardashians, que eu assistia todos os dias. E eu sempre queria ouvir em inglês, sabe? Eu não queria pôr nada em português, não queria pôr dublado, não queria dublar a voz, nada. Tudo em inglês. E eu estava sempre querendo ouvir. Eu tirava toda a legenda em português, eu estava sempre querendo ouvir. E também quando você assiste filme, você tenta assistir filmes só em inglês. Tira toda a legenda em português. Porque assim o seu ouvido vai se acostumar com o som, com as palavras. Aí você vai entendendo, você vai entender, você vai ficar mais confortável para ouvir. Então isso é muito importante, mano. Se você gostou dessa dica, bote um comentário, subscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque sempre vou trazendo novos conteúdos aí para vocês. Então esse foi um Dedo de Prosa com vocês. Até o próximo vídeo. Simbora!